Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre 6 indicadores que você deve avaliar antes de escolher uma ação. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também acompanharmos o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, bora lá! A ação que eu irei escolher aqui, que eu escolhi, foi a Alupar. Então, a ação da Alupar com terminação 11, ou seja, a Unit. E esses 6 indicadores, lembrando, são os principais indicadores que eu levo em consideração na hora de avaliar uma empresa. É claro que eu olho todos os demais indicadores, porém, esses 6 são os primeiros indicadores que eu observo. E aí, se a ação ela não contempla esses indicadores de forma legal, interessante, aí eu já descarto ela dentro da minha avaliação posterior. Então, esses são os principais indicadores que eu levo em consideração quando eu estou avaliando uma empresa. Então, o primeiro indicador que a gente vai observar é o PL. O PL é o preço sobre seus lucros. E, basicamente, o que ele significa na prática? Ele significa que é o quanto tempo irá demorar para você reaver todo o seu capital investido através do lucro da empresa. Então, nesse caso aqui da Alupar, se você investir neste momento nessas ações, você irá demorar menos de 12 anos para reaver todo o seu capital investido através da apreciação do papel mais os dividendos. Então, esse é o primeiro indicador. Segundo Benjamin Graham, através do livro Investidor Inteligente, você vê que ele considera um preço sobre seus lucros máximo de 15 vezes. Então, no máximo, ele está disposto a pagar 15 vezes o preço sobre seus lucros. Outro indicador que eu levo em consideração é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador é muito interessante, por quê? Porque você compara o preço atual da cotação em relação ao valor patrimonial da empresa. Então, se esse indicador estiver acima de 1, significa que a cada R$ 1, você está pagando, então, R$ 1,18 por esta ação. Então, o preço justo da ação é R$ 1 e você está pagando aqui 18 centavos a mais do que o seu preço justo. Então, é nessa proporção que você faz essa análise. Então, neste momento aqui, a cada R$ 1 de patrimônio da Alupar, você está pagando 18 centavos acima desse R$ 1. Então, nesse momento, a gente vê que a ação não está interessante, entre aspas, se você olhar apenas esse valor isolado. Porém, se você observar, na fórmula de Benjamin Graham, ele faz uma relação de preço sobre seus lucros vezes o preço sobre seu valor patrimonial. E quando você multiplica, então, essa relação, ele procura uma relação máxima de 22,5, que é justamente 15 vezes do preço sobre seus lucros, vezes 1,5 do preço sobre seu valor patrimonial, que vai dar igual a 22,5. Então, essa é a relação máxima que ele está disposto a negociar numa empresa. Se você, então, fizer essa multiplicação entre o PL da Alupar vezes o preço sobre seu valor patrimonial, iremos ter aqui um resultado de relação abaixo de 15 vezes. Então, isso mostra aqui que o papel está interessante segundo o cálculo de Benjamin Graham. E aí, outro ponto que eu levo em consideração para avaliar a empresa. O terceiro indicador é a margem líquida. E por que a margem líquida é interessante você avaliar? Porque você vê o quanto de lucro a empresa consegue ter através do seu faturamento. Então, estou observando aqui que a margem líquida da Alupar é de 20%. Então, a cada R$ 100, 20% desses R$ 100 é lucro. Então, a cada R$ 100, R$ 20 é lucro dentro da empresa. Então, é uma ótima margem de lucro. E se você observar, você vai encontrar outros setores que essa margem ela é muito apertada. Como, por exemplo, a Magazine Luiza, que é o setor de varejo. Você vai ver uma margem de 2%, de 3%. Isso quando você não vê uma margem negativa, porque é comum no setor varejo dar prejuízos. Então, quanto maior for essa margem líquida, mais interessante é a empresa, ou seja, mais lucrativa ela é. Então, eu levo em consideração essa margem líquida. Na minha regra, eu considero uma empresa que tem a margem líquida mínima de 10%. E a margem líquida mínima de 10% é interessante e quanto maior essa margem for, melhor. O quarto indicador que eu levo em consideração é a dívida líquida sobre sua EBITDA. E por que eu levo isso em consideração? Porque imagine você investir em uma empresa onde ela está muito endividada. Então, todo o resultado da empresa, todo o lucro da empresa vai ser direcionado para pagar essas dívidas. Então, não é interessante investirmos em empresas que estejam bastante endividadas. Então, uma dívida interessante sobre a sua EBITDA, que é o caixa da empresa,
o fluxo de caixa da empresa, é uma dívida que fica em torno aqui desse indicador, dívida líquida sobre sua EBITDA, de no máximo 3,5 vezes. Ou seja, em menos de 4 anos, a empresa consegue quitar todas as suas dívidas através do seu fluxo de caixa. Isso considerando o atual fluxo de caixa da empresa, sem ele aumentar. Então, dívidas acima de 3,5 vezes esse indicador não são interessantes porque elas estão muito alavancadas. Dentro da minha regra, eu considero apenas 3 vezes essa dívida líquida sobre EBITDA, porque eu sou bastante conservador. Então, empresas que apresentem dívida líquida sobre EBITDA igual ou acima de 3 vezes, eu não aporto nessa empresa. Por isso, se a gente observar na Alupar, essa empresa já não passaria no meu crivo. Então, é considerado ainda uma dívida equilibrada até 3,5 vezes. Porém, eu estabeleci que na minha regra, eu considerarei nas empresas esse indicador de 3 vezes. Então, é outro indicador indispensável na hora de avaliar uma empresa. O próximo indicador que eu observo é o dividendo yield. Por que o dividendo yield eu observo dentro da empresa? Porque esse indicador me mostrará se a empresa, ao longo do tempo, ela pagou dividendos. Então, para mim, não interessa o dividendo yield atual da empresa. O que me interessa é o histórico desse indicador. Se, no longo prazo, ela pagou dividendos recorrentemente. Então, nos últimos 10 anos, a gente observa que a empresa pagou 9 vezes dividendos, ou seja, 9 anos seguidos de dividendo. E é uma empresa, então, que tem na sua política de distribuição de dividendos um dividendo recorrente. E por que eu avalio isso? Porque esse indicador me mostra que durante todo esse tempo que ela pagou dividendos, a empresa foi lucrativa. Porque as empresas que estão listadas na bolsa, elas têm uma regra, que quando elas têm lucro, elas devem pagar para os seus acionistas desse lucro no mínimo 25%. Então, se uma empresa não consegue dividir no mínimo 25% dos seus lucros para os seus acionistas, é porque a empresa é deficitária ou ficou deficitária naquele ano. Então imagine aqui um cenário onde a Alupar não distribuiu dividendo em 2019 nem em 2018. Isso iria me mostrar que nesses anos a empresa teve prejuízo e, consequentemente, se ela tem prejuízo, ela não distribuiu dividendos. Então não é só por causa do dividendo, mas é por causa de me mostrar que a saúde da empresa no longo prazo ela esteve interessante e que, além de ela ter lucros, esse lucro fez com que ela distribuísse parte dos lucros para os acionistas e ainda a outra parte investisse na empresa. Então, por isso que eu considero esse indicador indispensável dentro desses 6 indicadores que eu estou mostrando para vocês. E o último indicador, o 6º indicador que eu recomendo para vocês avaliarem é cotações versus o lucro. E por que esse indicador é importante, interessante? Porque no médio a longo prazo, as empresas tendem, as cotações tendem a precificar os resultados da empresa. Como a gente pode observar aqui, no passado, as cotações precificam muito bem os resultados da Alupar. E aí o que a gente observa? É que há, em alguns momentos, discrepância nessas variações de cotações versus lucro. Porque o lucro tanto pode subir e a cotação pode despencar, quanto pode ser o inverso. O lucro pode despencar e a cotação pode disparar, que é o caso atual da Alupar. A gente vê que o lucro ele despencou, aqui em verde. Em consequência, a gente vê que as cotações elas deram uma leve subida em relação aos lucros. E aí a gente já vê uma margem aqui discrepante entre cotação versus lucros. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Qual é as chances de essa cotação ela subir ou cair? Como as cotações ela precificam os resultados da empresa, consequentemente a expectativa das cotações para a Alupar é ela despencar e precificar corretamente aqui os resultados da empresa, que teve aqui uma queda desde 2021 nos seus lucros. Então são esses indicadores que eu levo em consideração. E quando ele não passa nesse crivo, o que é que eu faço? Eu aí deixo então de avaliar e já economizo bastante tempo e parto para avaliar outra empresa. Porém, quando a empresa ela passa em todos esses 6 indicadores, aí eu faço uma avaliação mais profunda, como por exemplo o valor patrimonial da empresa, se ele vem aumentando ano após ano. E se a gente observar, por exemplo, o balanço patrimonial da Alupar, a gente vê que ela vem crescendo forte, principalmente desde 2015. Então, desde 2015, a Alupar vem entregando valor para o seu acionista até o ano atual. Então, de fato, são vários indicadores que você deve levar em consideração, porém, estes são os 6 indicadores principais que eu não abro mão para avaliar uma empresa no início
ali quando eu estou interessado em saber se ela é uma boa empresa ou não. Aí depois eu começo a calcular o valuation, preço teto, vou avaliar a gestão, o projeto de crescimento da empresa, abro o site de relacionamento da empresa, vou ler o estatuto social da empresa, assim vou entendendo mais o modelo de negócio da empresa. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.